Galera, então vamos para a correção das atividades de matemática, tá? Vamos lá. Então, você tem aí na página 100 do EMAI, você tem a seguinte questão. Laura fez alguns desenhos e os ficou observando. Com base em sua observação, realize as seguintes tarefas. Então, você tem aqui, meus queridos, o quadro 1, o quadro 2 e algumas figuras, ok? Então, baseada nas respostas abaixo, é que nós vamos descobrir qual é o objetivo dessa atividade. Então, letra A. Algumas figuras do quadro 1 não são fechadas. Cubra as linhas dessas figuras usando a cor vermelha. Então, a professora já cobriu aqui, ó. Essa aqui e essa daqui, porque elas são figuras que não são fechadas. Aí, na letra B, algumas figuras do quadro 1 não são formadas apenas por segmentos de reta. Pinte-as de verde. Então, não são formadas apenas por segmentos de reta. O que significa isso? São formadas por curvas, não é? Então, eu pintei de verde o círculo. Essa figura também parece uma bandeirinha, né? Voando, né? Que tem também a curva, então pintei de verde, e a lua, né? Formatinho da lua também. Então, as três figuras que não são formadas apenas por segmentos de reta. A gente tem só aqui, ó, essa aqui que é um segmento de reta, mas no entanto, ela também tem curvas, né? Então, também pintei de verde. Vamos para a letra C. Em uma das figuras do quadro 1, os segmentos de reta se cruzam, pinte-a de laranja. Então, fácil, né? Quando ele fala que se cruzam, é essa daqui, ó, tá vendo? Essa figura que eu pintei de laranja. Agora, na letra D, para a gente entender essa atividade, vamos ver o que está pedindo? No quadro 2, identifique as figuras que são fechadas, simples, sem cruzamentos. Então, no quadro 2, identifique as figuras que são fechadas, simples, né, sem cruzamentos, e formadas por segmentos de reta. Pinte-as de azul. Então, meus queridos, todas essas figuras aqui, elas não têm cruzamento, elas não são abertas, quer dizer, todas elas são fechadas e elas são formadas por segmentos de reta, ó. Até essa estrela também. Então, vocês podem pintar todas essas daqui de azul, tá bom? A professora não pintou, porque eu tô sem lápis de cor aqui. Eu tenho aqui uma canetinha, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Então, assim, eu vou só passar no contorno, mas vocês podem estar pintando todas elas, tá bom, querido? Então, aqui, ó, todas essas aqui se refere à letra D. Então, vamos ver, então, você pode fazer nas demais também. Vamos ver aqui o que significa o quadro 2. Aqui embaixo diz o seguinte, ó. Figuras com características das desenhadas no quadro 2 são chamadas polígonos. As do quadro 1 não são figuras poligonais. Voltando para o quadro. Então, essas figuras, meus queridos, são polígonos. E os polígonos, o que ele está já mostrando para a gente na letra D? São figuras simples, são fechadas e sem cruzamentos, por isso que falam simples, porque elas não são cruzadas como essa aqui. Essa não é um polígono, né? Esses são polígonos, porque são formados por vários ângulos, né? Ou lados, figuras fechadas e formadas por segmentos de reta. Segmentos de reta porque você tem aqui, ó, um pontinho, né? Que a gente chama de vértice, outro pontinho e o encontro entre duas vértices, você tem o segmento de reta, ok? Beleza? Então, vamos dar a sequência. E outra coisa, viu, meus queridos? Os polígonos, eles também têm, de acordo com a quantidade de ângulos e lados, ele recebe um nome diferente. Então, nós temos aqui, ó, essas figuras aqui, elas têm 4 lados, correto? E por elas terem 4 lados, nós chamamos de quadriláteros. Porém, os quadriláteros
eles também possuem nomes específicos. Então, vamos lá? Esse daqui, nós temos o quadrado, né? Que tá tortinho, né? Às vezes a gente até confunde com losango, mas aqui é o quadrado. Nós temos aqui também ele é meio tortinho, pode ver, né? Ele tem esse traçado tortinho, então nós temos o paralelogramo, né? São 2 a 2 paralelos, e nós temos aqui, que eu costumo dizer que é o trapézio de vasinho, né? Que se a gente fizer aqui uma florzinha, assim, por exemplo, eu costumo dizer que tem vários trapézios, né? Eu vou até desenhar do lado, aproveitando aqui. Então, aqui você tem esse trapézio, que eu falo que é o trapézio do vasinho, que a gente faz até uma florzinha aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Dá até para fazer um desenhinho aqui nele, né, ó. É que não tá proporcionalmente legal por conta do desenho acima, né? Mas eu costumo dizer que esse trapézio aqui é o trapézio do vasinho. Eu também gosto muito de retratar o trapézio do abajur, tá? Aquele trapézio que tem formato de abajur. Tá vendo, ó? Que tem até, vamos supor, a gente faz assim, né? Só para dar a entender que é o trapézio do abajur. Também tem o trapézio da botinha, do ferrinho de passar. Cada um fala de um jeito, tá? Professora gosta de falar que parece uma botinha, até faço assim para imitar o cadarço. Mas enfim, então, nós temos os polígonos quadriláteros, tá? E cada quadrilátero recebe o nome. Nós temos quadrado, retângulo, losango. O losango que é aquele que tem formatinho de balãozinho, né? Que parece até uma pipa. A professora tá sem régua aqui, fica ruim de desenhar. Mas que a gente até faça uma rabiolinha assim, tá? Então, esse é o trapézio com formato de abajur, o trapézio com formato de vasinho, com formato de ferrinho ou um sapatinho. E nós temos o formato de pipa, que é o losango, temos o paralelogramo, tá certo? Enfim, e aqui, de acordo com o lado, também recebe nomes, né? Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, nós temos o hexágono. Aí, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, nós temos o pentágono. Vamos ver esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos o decágono, ok? Vou escrever aqui para que vocês possam visualizar. Vamos ver aqui em cima, ó. Então, o hexágono, hexágono, é esse aqui, ó, tá? Esse de baixo é o pentágono, certo? Que é esse daqui. E aqui, como eu acabei de falar, o decágono, vou passar um pouquinho embaixo, ó. Decágono, tem tudo acentinho, tá? Pentágono, hexágono, decágono. Então, vamos lá? Hexágono, 6 lados, pentágono, 5 lados, decágono, 10 lados, ok? Então, essa parte aqui nós já fizemos. Deixa eu ver quanto tem esse vídeo, mais um pouquinho. Dá tempo de fazer mais esse. Esse aqui, meus queridos, tá super gostoso. Prestando atenção que essa primeira parte aqui nós falamos aqui, aproveitamos para falar dos ângulos, lados e vértices, ó. Nos polígonos podemos observar 3 elementos importantes: os lados, os ângulos e os vértices, como mostra a figura. Então, nós temos aqui um triângulo, nós temos o lado que eu pintei de vermelho, a vértice que eu fiz umas bolinhas, tá vendo? Ó, essas bolinhas são as vértices, e quando eu fiz essa voltinha aqui, né? Esse arquinho aqui, nós temos o ângulo. No caso desse triângulo, nós temos o obtuso, que ele é maior que 90 graus, e aqui a gente tem, porque o ângulo, meus queridos, o ângulo reto, ele é formado por um quadradinho, por exemplo. Deixa eu fazer aqui, ó. Então, a gente tem aqui uma figura geométrica reta. E o ângulo reto,
aqui de 90 graus, ele é formado por esse símbolo aqui, tá vendo, ó? Por esse símbolo aqui. Quando é arquinho assim, ó, como fez aqui e fez em cima aqui, a gente não tem ângulo de 90 graus. No caso desse daqui, ele é maior que 90, ó, o símbolo maior, ó. A gente faz assim, tem o número 7, ó, que ele significa o sinal de maior. E quando a gente faz assim, ó, aparece o número 4, então é menor. Então, maior que 90, obtuso. Menor que 90, nesse caso aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é agudo, tá certo? Então, vamos dar sequência para a gente entender essas nomenclaturas dentro das figuras poligonais. Então, vamos aqui no número 2, olha. Preencha o quadro abaixo de acordo com a figura desenhada na primeira coluna. Então, você tem a figura, o número de lados, número de ângulos e vértices. Então, esse triângulo, a gente até chama esse triângulo, porque ele tem, meus queridos, aqui, pena que tá escuro, mas ele tem aqui, ó, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Pena, vou tentar fazer aqui, reproduzir, sem régua mesmo, fica mais difícil, mas só pra gente ter uma noção, que esse triângulo aqui, ele se chama também triângulo retângulo, porque aqui, nesse cantinho, ele tem um ângulo reto, por isso que é triângulo retângulo, tá certo? Esse triângulo retângulo, ele tem 3 lados, 3 ângulos, porque, ó, um ângulo, ó, um aqui, 2 aqui, 3. Então, aqui, 1, 2, 3 ângulos. Então, tem 3 ângulos e também tem 3 vértices, que a gente faz com as bolinhas, né? Cada cantinho, uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas. Então, 3 vértices. E assim aconteceu com todas as demais, olha só. Aqui também o paralelogramo, 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices. Aqui, ó, o trapézio do vasinho de novo, ó. O trapézio também tem 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Ah, depois a gente vai ver mais pra frente, meus queridos, a questão do ângulo mesmo, desenhar vários tipos de ângulo, né? A gente vai trabalhar com os 3 ângulos, ângulo obtuso, agudo e ângulo reto, né? Que vocês vão, no vídeo, vocês já devem ter aprendido bem gostoso com o professor, quando ele fala o obtusângulo, o acutângulo, né? Então, é bem gostoso. E eu vou também estar mostrando para vocês uma outra forma de medir ângulo reto, sem ser como mostra no EMAI, tá ok? Se vocês conseguirem um círculo perfeitinho, pega uma figura em círculo, faz assim, pega um copo, faz uma bolinha, corta um sulfite, que a professora vai fazer um vídeo só mostrando um medidor de ângulos para vocês, ok? Continuando, o pentágono, ó, com 5 lados, 5 lados, 5 ângulos, 5 vértices. Como a gente já sabe, 6 lados é o hexágono. Essas figuras, ó, tanto o pentágono como o hexágono, a gente vê muito em bola de futebol, não é verdade, meus queridos? Que ela é formada por as figuras da bola, tanto pelo hexágono como pelo pentágono, é bem legal. Então, aqui, continuando, 6 lados, 6 ângulos, 6 vértices. Aí, a pergunta que ele diz é o seguinte, olhando para essa tabela, tá vendo todos os números iguais? Então, vamos lá. O que você observou nos números desse quadro? Então, o que a professora colocou? As figuras possuem o mesmo número de lados, ângulos e vértices, ok? Então, deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo, já tem 14, eu vou parar e fazer um outro, tá bom, meus queridos?